Então vamos lá, gente. Para não demorar muito, quero mostrar para você aqui essa Bíblia maravilhosa, Bíblia de Estudo NVT. Primeiro, quero mostrar para você aqui, ó, a luvinha que veio com ela. Para mim já é um ponto positivo, tá bom? Da Mundo Cristão, Bíblia NVT, muito linda. A mais completa e abrangente. O que é? A Bíblia de Estudo NVT reúne texto bíblico da Nova Versão Transformadora, tradução publicada em 2016 pela editora Mundo Cristão. A quem se destina a semelhança da edição comum da NVT. Essa Bíblia de estudo procura oferecer as verdades mais densas da fé cristã de modo claro e acessível. Quais são os diferenciais dela? A Bíblia de estudo mais completa, disponível em língua portuguesa, contextualização em diversas áreas do saber, linguagem clara e acessível, conteúdo atualizado com os mais recentes debates acadêmicos. E o que contém nela? Introdução aos livros da Bíblia, cronologia, referências cruzadas, notas temáticas, estudos de termos originais, mapas, plano de leitura, índice, assunto, dicionário, concordância e muito mais. Realmente, olha só os logos aqui da Mundo Cristão e da Nova Versão Transformadora. Muito bonitinho, né? E realmente, gente, essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia de estudo muito parecida com a NAA. Ela, além da linguagem dela, da tradução dela ser muito parecido com a NAA, ela tem muitos recursos também, tá? Muitos recursos e recursos valiosos, porque além do texto bíblico, você vai ter as notas de rodapé, você vai ter uma linha do tempo, você vai ter notas, vai ter referência, vai ter temas que tratam de assuntos importantes no meio cristão evangélico também. Tá? Então vou mostrar para você, ó, essa Bíblia aqui. A capa dela, assim, é um couro PU, não é aquele couro PU bem resistente, mas com a luvinha aqui você consegue deixar ela mais conservada, tá? O logo dela aqui, ó, a frente dela aqui, o frontispício da Bíblia aqui é muito bonito também, formando uma cruz com baixo relevo e letras douradas. Ela é costurada nas bordas aqui, ó. Tá vendo? Dá um pouco de resistência assim, tá bom? Aqui é a folha de proteção dela, é uma folha de proteção que ela não é tão grossa, mas é uma folha de proteção bonita. Folha de rosto, Bíblia de Estudo Nova Versão Transformadora, NVT, editora Mundo Cristão. Aqui vem o sumário, e esse sumário ele já vem explicando o que tem dentro dessa Bíblia. Então ela tem introdução à Bíblia de estudo, tem o guia de recursos, como estudar a Bíblia, linha do tempo principal, mapas gerais, tem os colaboradores dessa Bíblia, uma apresentação, introdução à NVT, lista de pesos e medidas e abreviaturas e indicadores. Ela também vai ter introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Pentateuco e introdução a cada livro de cada um desses blocos, tá? Vai ter uma introdução ao Novo Testamento, introdução aos Evangelhos e assim por diante, e a introdução também de cada um dos livros contido dentro do bloco. No final vai ter um plano de leitura bíblica, vai ter estudo de termos hebraicos e grego do dicionário e índice, índice de assuntos e materiais de estudo e concordância e dicionário. Então, aqui já vem a introdução da Bíblia de estudo NVT, e aqui tem um guia de recursos. Eu indico sempre, você que compra uma Bíblia de estudo, você tem o dever de ler o guia de estudo, porque aqui ele vai indicar para você como que você vai utilizar os recursos da sua Bíblia. Então ele vai explicar para você o que tem. É o primeiro passo. Ele vai ter uma introdução aos livros, vai ter uma visão geral, né, no início do livro. Depois eu vou dar um zoom aqui para você dar uma olhada. Vai ter o contexto daquilo que você está lendo, vai ter alguns mapas, não são todas as páginas, mas vai ter alguns mapas. Vai ter um resumo daquilo que você está lendo para você compreender e ter uma clareza maior do que você está lendo. Vai ter um esboço aqui na lateral do livro e também vai ter uma linha do tempo aqui na outra lateral. Vai ter também autoria, data,
outras questões históricas. Olha só para você ver como que ela é completinha. Significado da mensagem, epígrafes, leituras adicionais, introdução a sessões e artigos cronológicos. Olha só, é muito recurso. Passagens paralelas, títulos e subtítulos do esboço, notas temáticas, você vai ver isso aqui daqui a pouco. Vai ter perfil pessoal, vai falar de pessoas específicas dentro da Bíblia. Notas de estudos, que é a parte de baixo, que vai ter aqui, você também vai ver. Sistema de referência cruzada e sistema de estudo das palavras, tá? É aqui, ó, que eu queria mostrar para você, nesse sistema de estudo das palavras, na coluna de referências cruzada da Bíblia de Estudo NVT, traz um sistema de estudo das palavras. Uma vez que a NVT é uma tradução dinâmica, uma palavra grega ou hebraica nem sempre é traduzida da mesma forma, mas sim de modo apropriado para cada contexto. Com isso, os estudos das palavras se tornam mais ricos e mais produtivos, pois a gama de significados para determinado termo grego ou hebraico fica extremamente clara e é mais fácil evitar equívocos comuns na compreensão de seu significado. Ou seja, vai ter algumas palavras que no grego ou no hebraico, a tradução dela é um pouco difícil de compreender. Então, eles vão trazer na lateral aqui e vai ter uma explicação para cada um desses termos também. Vai ter auxílios visuais, quadros, mapas, ilustrações, linha do tempo e diagramas também. Aí vai ter aqui como estudar as escrituras com a Bíblia NVT. Ele vai explicar para você aqui o passo a passo, como que ele vai te indicar a melhor maneira de como que você vai fazer os seus estudos utilizando essa Bíblia aqui, tá bom? Linha do tempo principal da Bíblia de estudo. Essa Bíblia aqui, ela vai fazer, ela é muito parecida com a Bíblia de estudo Thomas Nelson. Ela vai trazer aqui uma linha do tempo dos acontecimentos bíblicos e junto com essa linha do tempo dos acontecimentos bíblicos, em ordem cronológica, ela vai trazer o que estava acontecendo no mundo naquele período, naquela época lá, tá bom? Vai ter aqui o período intertestamentário, vida de Jesus, a era apostólica, o período posterior aos apóstolos, mapas. E aqui os colaboradores. Mais uma vez, são vários colaboradores. Essa Bíblia de estudo aqui tem, tá bom? Ela é muito parecida com a Bíblia Thomas Nelson, tá? Inclusive, alguns colaboradores daquela Bíblia também estão aqui dando a sua contribuição para os comentários, as notas de rodapé dessa Bíblia aqui. Apresentação da Bíblia, introdução à nova versão transformadora. É muito bom você entender isso daqui, para você entender como que funciona o sistema de tradução, tá bom? Você vai entender o que é uma tradução dinâmica, de equivalência dinâmica, e você vai entender também o que é uma tradução de equivalência formal ou literal. Lista de pesos e medidas, e aqui se inicia o Antigo Testamento. Então ele vai ter aqui uma introdução ao Antigo Testamento. Dentro dessa introdução aqui, ele vai trazer o contexto, a narrativa do Antigo Testamento, ele vai falar sobre o cânone do Antigo Testamento. Olha, isso aqui é muito importante, tá? A sequência do Antigo Testamento, interpretação, enfim, significado da mensagem. E dentro de cada título desse tem alguns subtítulos que é necessário ler para você poder entender e saber o que você tem na sua mão, tá bom? Arqueologia e fontes do Antigo Testamento. Olha só, desenvolvimento da arqueologia bíblica, contribuição da arqueologia. E aqui tem algumas fontes primárias e tem alguns registros, né, alguns acontecimentos, as datas, a descrição e as fontes da onde eles retiraram essas informações aqui. Aí agora vai entrar aqui, ó, a introdução ao Pentateuco, tá? Para quem não sabe, o Pentateuco são 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele vai fazer uma introdução explicando
ali de forma geral, os 5 primeiros livros da Bíblia. E o mais interessante é que ele sempre vai trazer aqui, ó, no final ou em algum momento, leituras adicionais para você complementar essa leitura aqui a respeito do Pentateuco. E agora a introdução do livro de Gênesis. Ele vai trazer uma introdução aqui. O contexto do livro de Gênesis vai trazer um mapa da região do período de Gênesis, lá do início. Vai trazer aqui também algumas informações na lateral, apontando para o mapa. Vai ter um resumo, vai ter um esboço e uma linha do tempo na lateral aqui. Ó. Olha só, Abraão nasce, Abraão se muda para Canaã, Ismael nasce, Sodoma e Gomorra, Jacó e Saul nascem, José é vendido, e tem todas as informações aqui da datação desses acontecimentos aqui. Chique demais, né? Essa aqui é só a introdução do livro de Gênesis. Tem a autoria, a redação, o estilo literário do livro, significado da mensagem, mais uma vez aqui, ó, leituras adicionais das informações que ele traz aqui. Ele vai trazer mais algumas informações. E aqui vai começar, de fato, o livro de Gênesis. Então aqui, ó, você pode ver que as notas de rodapé são muito grandes. E ela traz as notas de rodapé aqui, ó, muito parecida com a Bíblia de Estudo Dake, em 3 colunas, porque fica mais fácil aqui a visualização, a leitura e o entendimento das informações que tem aqui nas notas de rodapé. Eu já fiz um vídeo review da Bíblia de Estudo Dake e depois você procura aí no canal para você ver também que é uma Bíblia muito boa. Aí ele vai trazer aqui, ó, vai começar o início de Gênesis aqui no capítulo 1. Aí ele vai trazer dentro do capítulo, ele vai trazer tem um título e alguns subtítulos. E na lateral aqui vai ter as referências cruzadas. Lembra daquela informação que eu falei para você? Vou ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tem as palavras, por exemplo, aqui, ó, bara. Bara significa criar. E esse bara aqui significa criar, é um criar que só Deus pode criar. Porque é um criar a partir do nada, tá bom? Tá no hebraico. E ele tem uma numeração aqui, ó, que ele corresponde à informação que está lá no final. Se eu não estiver enganado, essas informações aqui, a concordância, esse númerozinho aqui que vai levar você para a informação dessa palavra aqui, ela tem a ver com o dicionário léxico do Strong. Tem algumas palavras aqui do dicionário de Strong também, tá? Tem bara, tem chamaim, eretz, ruach, todas essas informações aqui tem um número na lateral entre chaves. Depois você vai pegar essa numeração aqui, vai lá no final para você ver o significado de cada uma dessas palavras. Como eu havia te dito, tem também os temas, tá? Ele vai trazer alguns temas relacionados ao livro de Gênesis, principalmente sobre a criação. Então ele vai trazer o tema aqui da criação. Olha só, e essa Bíblia que eu acho bonita, ela não é colorida igual a King James, igual a NAA, ela é preta e branca, né? Mas mesmo assim ela não perde o seu valor. Ela tem essa setinha aqui indicando os temas. Eu achei muito bonito esse detalhezinho aqui. Tem algum quadro aqui, ele está falando sobre a divisão dos dias da criação. Está dentro das notas de rodapé. Vai ter mais outro tema aqui, ó, a sexualidade humana. Ele vai falar sobre a sexualidade humana, vai falar sobre o pecado original e vai falar sobre pessoas também, tá? Ele vai trazer informações sobre pessoas específicas. E além disso, do tema, tem um texto bíblico, as referências do texto bíblico, tem o tema, no caso aqui, da pessoa de Adão, e tem as referências também no tema, referências bíblicas. E além do tema das referências e do texto bíblico, também vai ter as notas de rodapé na parte de baixo aqui, tá bom? Eu vou avançar aqui para não ficar muito extenso esse vídeo. E eu vou aqui já para o Novo Testamento. Porque assim, ó, aqui
no Antigo Testamento, ele vai seguir o mesmo princípio. Vai ter a introdução de cada bloco dos livros, né? Por exemplo, vai ter a introdução lá dos livros proféticos ou dos livros históricos. E dentro desse bloco de livros históricos, vai ter cada livro específico que compõe esse bloco de livros históricos. E cada livro que está dentro do bloco de livro histórico, ele também vai ter introdução a cada um dos livros. E as mesmas informações que eu mostrei para vocês aqui do livro de Gênesis, vai ter lá no Pentateuco, vai ter nos históricos, nos poéticos, e assim por diante, nos proféticos, e agora aqui no Novo Testamento. Ele vai trazer uma informação aqui para nós do contexto histórico do período intertestamentário. Que período é esse? É aquele período de silêncio de 430 anos entre Malaquias e Mateus, tá? Só que assim, é um período de silêncio de Deus, mas a história continua, né? Então, ele vai trazer essas informações do que aconteceu nesse período de 430 anos. Além das informações aqui, ele vai trazer também uma linha do tempo. Olha só que interessante. De 460 a.C. até 20 depois de Cristo. Então, além dessa linha do tempo aqui, ele vai trazer as informações do que estava acontecendo naquele período ali, tá bom? E agora vai ter aqui uma introdução ao Novo Testamento. Introdução ao Novo Testamento, contexto, mesma coisa que nós vimos lá atrás, no Antigo Testamento. Interpretação, cânone do Novo Testamento, a introdução aos 4 evangelhos. Ele vai trazer o contexto, os 4 evangelhos, ele vai explicar, né, sobre os evangélicos sinóticos, vai explicar sobre o evangelho de João e o que cada uma dessas coisas, desses nomes, desses livros significa. Vai trazer uma informação muito boa aqui, que é a cronologia da vida de Jesus, do ano 15 antes de Cristo até o ano 45 depois de Cristo. Essas informações aqui, para você que gosta de estudar e gosta de acrescentar elementos históricos dentro dos seus estudos, da sua pesquisa, essa Bíblia aqui eu vou falar para você, ela é sensacional, tá? A harmonia dos 4 evangelhos, ele vai mostrar aqui como que se harmoniza o conteúdo dos evangelhos, dos 4 evangelhos aqui. Olha só, tanto de informação aqui, ó, ele vai trazer os 4 evangelhos aqui em cima, Mateus, Marcos, Lucas, João, os acontecimentos, né, de cada um dos evangelhos, e ele vai trazer aqui as informações contidas em cada um dos evangelhos. As que tiver, ele coloca aqui, as que não tiver, ele vai colocar só onde que tem. E agora, a introdução ao evangelho de Mateus. É muita informação, gente. Como eu disse no outro vídeo, lá eu estava fazendo o review, se eu não estiver enganado, da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, e disse o que eu disse lá, eu vou dizer aqui. Se você tiver tempo, paciência, isso daqui é uma faculdade de teologia, tá? Então é muita informação que tem que você vai ter informação de mapa, de linha do tempo, informações históricas, informações de cada um dos livros, é muita coisa, muita coisa. Claro que é de uma forma resumida, mas você tendo disposição e tempo, você vai conseguir entender, compreender tranquilamente. Então, o contexto do livro de Mateus, o resumo, o esboço aqui do livro de Mateus, a autoria e uma linha do tempo aqui na lateral. Ocasião da redação, data e local, significado da mensagem, leituras adicionais aqui do lado também, tá bom? E aqui começa, de fato, o capítulo 1 de Mateus. Texto bíblico em 2 colunas, olha só. Eu acho mais interessante as Bíblias que ela traz o texto bíblico em 2 colunas, né? A Thomas Nelson, por exemplo, o texto dela é texto corrido, que é direto, não são 2 colunas, é um texto corrido direto. E também a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, é texto corrido também, tá? E aqui as notas de rodapé. Aqui tem as referências e aqui vai ter também temas sobre a genealogia de Jesus Cristo. Vai falar aqui sobre Herodes e vai ter aqui também, não é uma linha do tempo, mas é um mapinha aqui dos acontecimentos
aqui no período de Mateus, do primeiro século, ali depois de Cristo. Vai falar sobre os fariseus, olha só que importante. Vai ter mais um mapinha aqui e assim por diante. Eu vou aqui para o final para me te mostrar as demais recursos que tem na Bíblia aqui. E logo mais, em breve, se Deus quiser, eu vou fazer uma comparação, principalmente não só na qualidade da Bíblia, mas comparação tanto na tradução quanto nos comentários, nas notas de rodapé da Bíblia. No final, aqui, ó, acabou o Apocalipse, as informações são as mesmas, tá? Introdução, recursos de referências, notas, mapas, temas. E aqui finaliza o livro de Apocalipse. E vai ter mais algumas informações aqui, ó. Introdução ao período posterior aos apóstolos. Olha só, que chique demais. Vai ter uma linha do tempo aqui também. E materiais de referência. Plano de leitura da Bíblia NVT, se você quer ler a Bíblia aqui, ó. Essa leitura bíblica aqui, ela vai trazer uma leitura de Gênesis a Apocalipse. Olha só. Muito boa. Para quem está começando os seus estudos bíblicos e quer começar a fazer uma leitura diária da Bíblia, eu indico muito essa Bíblia aqui, devido à linguagem dela e os recursos que ela tem, tá? Muito boa a linguagem, a tradução dessa Bíblia aqui. Dicionário e índice de estudos e termos hebraicos. Como estudar os termos originais, ele vai te explicar aqui como que você vai fazer. Estudos de termos hebraicos e grego. Lembra das palavras que tem lá nos livros da Bíblia? Pois é. Aí você vai pegar aquelas referências que tem lá e você vai vir aqui atrás no dicionário e índice de estudos e termos hebraicos e grego. Aí você vai pegar aquele número e você vai procurar aqui ou pelo número ou pela palavra. E aí você vai ver o que significa e fazer a comparação da palavra que está lá no texto bíblico, tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Além do dicionário, vai ter também aqui o índice de assuntos e materiais de assunto. Aqui, ó, vai ter o índice dos assuntos, dos temas. O que mais? Eu peguei essa Bíblia aqui para fazer o review para vocês e eu nem fiz as marcações aqui, eu estou indo direto, nem consegui fazer as marcações para me poder mostrar para vocês aqui, mas aqui já dá para nós ter uma noção da qualidade dessa Bíblia aqui, tá bom? Dicionário e concordância, olha só, dicionário e as concordâncias embaixo. É muita informação, gente, olha só, muita informação. E no final, aqui, como sempre, vamos ter mais alguns mapas. Antes do mapa tem alguns espaços em branco aqui para você fazer a anotação. Eu não gosto de fazer anotação nas minhas bíblias de estudo, eu faço em caderno. Eu utilizo muito caderno. E aqui os mapas coloridos, a única coisa de colorido que tem aqui são os mapas. Tá? Chique demais. Tem uma cronologia dos acontecimentos bíblicos. Aqui tem o templo no período do Novo Testamento. E finalizamos aqui mais um review de Bíblia de Estudo. Não sei se você consegue ver aqui. Ela tem um baixo relevo aqui, o símbolo da NVT e o símbolo da Mundo Cristão também, tá? Muito linda essa Bíblia. Aqui a lateral dela aqui, ó, douradinha, maravilhosa, e tem 2 fitilhos para você poder fazer as suas anotações aí também, tá bom? É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, mais um review da Bíblia de Estudo NVT, nova versão transformadora, tá? Depois vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam do review dessa Bíblia aqui também. Antes de finalizar esse vídeo aqui, eu gostaria de pedir para você, comente sobre esse vídeo aqui, compartilhe, se inscreva, ative o sininho das notificações, porque se você fizer isso, o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante e vai mostrar para mais pessoas também, tá? E além do mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de compra da Bíblia de Estudo NVT também, tá bom?
Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.